Tava pensando aqui. Eu falei algumas vezes sobre literaturas. Eu tenho pra mim que a melhor literatura de ficção até hoje foi do Tolkien. E todos os escritores sabem que o Tolkien ele foi o suprassumo da ficção científica. Todos os escritores de ficção científica. E aí você fique à vontade para você desafiar quem você quiser. Porque o Tolkien, ele é tido como o suprassumo da literatura de ficção científica. Tolkien que criou O Senhor dos Anéis, criou O Hobbit e o Silmarillion. O Senhor dos Anéis é muito complexo. O filme não é, mas o livro é. Muito detalhe para um livro só. Só a Sociedade do Anel é extremamente difícil. Eu já li O Hobbit antes do lançamento do filme. E um livro de 190 páginas deu 3 filmes. A questão é, o Tolkien, ele realmente... Tolkien... Eu não sei falar assim, porque eu nunca... Assim, eu sempre gostei do Senhor dos Anéis. Tinha uma época que eu assistia pelo menos... Nossa, teve um ano que eu assisti Senhor dos Anéis todo dia. E ainda hoje, se deixar, eu sou viciado no Senhor dos Anéis. Porque é uma história muito interessante. Uma história, assim, intrigante. Que tem, lógico, o anel, né? Que ele precisa ser destruído. E que Frodo, ele não foi escolhido para derrotar o anel. Frodo foi o mais corajoso. E dizem que ele não queria derrotar o anel, ele não tinha desejo nenhum pelo anel. Mas pela circunstância, aonde só tinha fera para derrotar o anel, Frodo falou, não, I will take it. I will take it. Eu vou levá-lo até a Montanha da Perdição. É incrível. Senhor dos Anéis, toda a literatura que eu gosto é uma literatura onde não envolve dinheiro. E o Senhor dos Anéis não envolve muito dinheiro. Por quê? Porque os anões, os anões, eles eram muito ricos, né? Antes do Smaug vir sobre a cidade. Eles eram muito ricos, tinham pedras preciosas, inclusive Thorin, ele era muito rico, acho que era a cidade mais rica, Erebor, do mundo. E é incrível como o Senhor dos Anéis ele consegue ser o número 1, sem sombra de dúvida, entre os escritores de ficção científica nesse gênero. Porque, por exemplo, se você pegar um gênero tipo Sherlock Holmes, ninguém consegue. Arthur Conan Doyle, ninguém consegue fazer a história do Sherlock Holmes que nem ele fazia. E eu, sinceramente, eu não sei como ele teve a criatividade para montar as histórias do Sherlock Holmes. Eu acho muito interessante a história do Sherlock Holmes, sempre gostei muito.
Porque o Sherlock Holmes, a Scotland Yard não saberia resolver determinados problemas. Sempre chegava atrasada e, como em qualquer outra cidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um CSI. Nada lá é encoberto. Eu tenho vários CDs do CSI. Já vi muito CSI. Uma vez brigaram até comigo. Já é à noite você assistindo CSI, cara. Que eu acho maneiro. Por quê? Porque eu li muito Sherlock Holmes aí. Assistir CSI é maneiro também. Então, eu gosto dessa parte. É uma parte que envolve raciocínio, envolve lógica, mas não é pra mim também. Bem, tem uma literatura que ela entrou no mercado a partir de 2001, chamado HP. Você sabe qual é. Eu nunca tinha ouvido falar dessa literatura. Um amigo meu até me falou na época: ó, Ivan, você é o HP. Depois eu fui assistir o filme e eu vi que não tinha nada a ver comigo. Mas a verdade é o seguinte: o HP ele começou a partir de 2001. Ele foi altamente criticado pela crítica inglesa na época. Falaram que eles falaram mesmo, é ritual de bruxaria banal, profana, da pior espécie. Os críticos ingleses que leram Tolkien a vida inteira, que leram C.S. Lewis, Arthur Conan Doyle, tudo ali em Londres. Tudo em Londres. Por isso que eu vejo Londres hoje em dia. E meu sonho, se falar, ó, Ivan, você quer conhecer qual cidade do mundo? Londres. Eu quero conhecer Londres. Porque tudo que eu li se passa em Londres. Essa literatura foi fortemente banida. Por quê? Porque se trata disso. Bem, agora vai a minha defesa em relação a isso. Todos os filmes dos Senhor dos Anéis em relação aos livros foram lançados, com exceção de Silmarillion. Mas alguns filmes, como as Crônicas de Nárnia, que parou na Viagem do Peregrino Alvorada, que ali não termina, ali tem um problemão a história terminar ali. As Crônicas de Nárnia já foram também uma literatura muito vista pelo pessoal, os londrinos, né? O pessoal lá da Inglaterra. E parou na 3. Eu não entendo até hoje porque as Crônicas de Nárnia parou na 3. Viagem do Peregrino Alvorada. Tinha que lançar os outros livros. Bem, é um vício. É um vício. Essa literatura HP é um vício. Por quê? Porque é uma literatura para nerd. Quem é nerd gosta desse tipo de literatura. Tá diagnosticado psicologicamente. Quem é nerd gosta desse tipo de literatura. Porque é uma literatura onde envolve amizade, envolve situações dentro somente ali. E é interessantíssima a história. Eu não nego que é uma história interessantíssima, mas contradiz a palavra de Deus o tempo inteiro. Se você olhar no Senhor dos Anéis, você tem o bem
e o mal bem esclarecido, orcs, elfos e anões. Você vê um orc, pô, é do mal. Você vê um anão, é do bem. Você vê um elfo, é do bem. Nas Crônicas de Nárnia também. Você vê o leão Aslan, é o que? É do bem. Os irmãos Pevensey, do bem. Mas você não vê isso no HP. No HP você não vê isso. Você vê uma contradição ideológica o tempo inteiro. E até hoje eu não sei se o HP é do bem ou do mal. Porque é difícil você ver. Eu realmente eu não sei. Eu não sei. Pra mim é do bem. Mas pro desfecho da história, ele precisaria ser um pouco do mal também. Você consegue entender isso? A história é interessantíssima. Se você lê os livros e vê os filmes, é interessantíssimo. Tudo ali é muito bem feito. Uma história de ficção científica da melhor. Não é ruim, não. Escreveu muito bem. Mas não tem parâmetro bíblico. Não tem uma distinção entre o bem e o mal, não. Tem sim. Tem nos primeiros livros, mas depois começa a ficar uma gororoba doida. Tem sim a distinção entre o bem e o mal, mas não é tão explicado. Até porque o HP, ele não é... Ele fala para derrotar o arqui-inimigo dele, ele precisa ser um pouco do mal. Então a questão toda é o seguinte. A literatura, ela é terrível. E eu vou criticar sempre os filmes de Hollywood. Porque não lançaram as Crônicas de Nárnia? Porque tiraram o Dr. House do Netflix? Todo mundo estava aprendendo medicina, né? Até eu, que nunca fui muito de medicina, comecei a aprender medicina por causa do Dr. House. Então, nunca gostei do Dr. House não, mas eu comecei a assistir e... Eu sempre gostei do CSI. Eu gostei do CSI e do Sherlock Holmes. Mas é o bem e o mal. Bem claro. Bem claro. Então, eu acho assim, a gente tem que ter cuidado com a literatura que a gente lê. Ver se ela é do bem ou do mal.